Paz dele, meus irmãos, paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, aqui da Comunidade Cristã no Brasil. Ministério esse que está à frente do nosso irmão Isaías Gonçalves, né? Ele é o presidente da Igreja Cristã, né? Comunidade Cristã no Brasil. Amados irmãos, quero deixar aqui uma mensagem da palavra, né? Uma parte da palavra de Deus, né? Estamos aqui à frente do trabalho do Projeto Resgate, também do Ido Pregar o Evangelho. E no Ido Pregar o Evangelho nós temos aqui, em Atos 17, o apóstolo Paulo, se me engano, falando assim no versículo 17, ele fala assim: de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com que se apresentava. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendia com ele, e uns dizia: que quer dizer esse tagarela, né? Esse falador, né? A tradução está como tagarela aqui, né? E hoje parece que é pregador de Deus estranho, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas, né? Perguntaram para Paulo. Pois coisas estranhas nos traz ouvido. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se culpava senão a dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo eu vos vejo como sendo um tanto supersticioso ou religioso. Tem umas traduções que põem religioso, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Irmão, até aqui, né? Coisa que se hoje acontecesse ou acontece, muitas pessoas vão ficar escandalizados, né? Porque apóstolo Paulo, ele não media esforço de falar de Jesus Cristo, né? Seja por debate na sinagoga, com religiosos, né? Com pessoas pagãs, pessoas filósofas. O que vinha, ele falava de Cristo e a ressurreição. E ele estando ali em Atenas, ele viu ali um lugar onde tinha muitas culturas, muitas pessoas de vários lugares, filósofos, pessoas de religiões. Ali cada um queria expressar o seu Deus, e as pessoas sempre tiveram novidade, e se tornou até um hábito daquelas pessoas querer saber que aquela religião, que Deus é esse. Então as pessoas eram curiosas, as pessoas se interessavam, né? E Paulo queria falar de Cristo, né? Mas como falar de Cristo se aquelas pessoas nunca viram Cristo, é de um lugar diferente, né? Como é que ele poderia representar? Foi aí que ele passando, observando, porque a gente, quando quer fazer alguma coisa, primeiro tem que observar, irmão. Tem que conhecer o local, conhecer com quem ele está falando. Não é abrir na boca, vou abrir. Não, primeiro você tem que sondar o terreno, conhecer a pessoa, se preparar. Então Paulo fez isso. Paulo começou a andar por ali, no meio daqueles religiosos, aqueles debates, falando. E ele passou, ele observou tipo um santuário assim, que não tinha imagem, porque todas lá tinham as suas imagens. E está lá, em homenagem ao Deus desconhecido, né? E não havia nada. E as pessoas, com certeza, deviam cultuar esse Deus desconhecido. Se alguém colocou, por que cultuavam? E Paulo, para falar de Jesus, ele falou: olha, o Deus que eu quero falar para vocês é um Deus desconhecido. É justamente esse Deus que está aqui, que vocês veneram, ou vocês prestam honra. E eu vim falar aqui desse Deus desconhecido, que é Jesus Cristo, né? Esse Jesus é o Filho de Deus. Ele veio com o propósito de salvar o homem. E para que salvasse o homem, era necessário ele sacrificar da sua vida. Ele desceu da glória do seu Pai, a mandado do seu Pai, para fazer uma missão. E ele veio, e ele contou, pregou o Evangelho e falou de Jesus.
falou da sua perseguição, falou do seu martírio, falou da sua morte e falou da sua ressurreição. É um Deus que habita no nosso entendimento, habita no nosso ser, habita no nosso coração. Então esse é o Deus desconhecido. Agora você que hoje estava me ouvindo, aí falou assim, eu quero ver Deus, eu quero falar com Ele. Algumas coisas você pode ver. Ver é difícil, irmão, porque ninguém vê a não ser o Filho, né? Poderemos um dia ver a face de Deus como ela é. Nem Moisés, né, viu, não pôde ver a sua glória. Porque nós não estamos preparados para ver a glória de Deus. E esse Deus, por misericórdia, irmão, Ele hoje habita no teu entendimento. Ninguém vê, porque nós não cultuamos uma imagem, nós não cultuamos uma figura, um desenho ou alguma coisa que possa representar Ele, porque Ele está dentro de nós. Quando você conheceu o Evangelho de Jesus, esse Deus passou a habitar no seu entendimento, né? No seu coração. Ele fala coração, o coração não é um órgão que bombeia o sangue, né? É o núcleo do sentimento, que é o nosso entendimento. Hoje Deus habita no teu entendimento. Ele está no teu entendimento. Então, se você precisa de alguma coisa, você tem que falar aqui com o Senhor. Fala assim com Deus. Irmão, seja doido. Pode ser maluco, irmão. Fale com teu Deus sozinho. Pode falar. Ele vai te ouvir. Se você se dedicar a falar, Deus, eu quero falar contigo. Você pode falar até em voz alta. Quem te ouvir vai falar que você é louco. Ou se você não quer falar, fala em silêncio. Mas fala na sua mente. Converse com Ele. Abra o seu coração. Abra o seu sentimento. Diz o seu problema. Diz a sua situação. Peça ajuda. Peça solução. Peça um milagre. É assim que Deus trabalha, irmão. É no nosso entendimento. Quem coloca Ele no seu entendimento acaba tendo essa comunhão com Ele. Passa a ter essa ligação. É um Deus que ninguém vê, que os olhos humanos não vê, mas nós sentimos o agir dele em nossa vida. Nós sentimos Ele no nosso entendimento. Ele cria formas, maneiras para chegar até você. Ele usa de pessoas, Ele manifesta através da natureza, Ele manifesta através de mudanças, que você vai ter que é só Deus para fazer essa mudança. Então você serve um grande Deus, um Deus que está no seu entendimento. As pessoas não vão te ver. É como aquela imagem, o Deus desconhecido. Mas você serve o Deus que você conhece. Para eles são desconhecidos porque não chegou o Evangelho da salvação. Mas para você chegou o Evangelho da salvação. E esse Deus que Paulo prega, ele está no teu coração. Para nós não é desconhecido, não. Para Paulo não era desconhecido, porque ele falou de Jesus. Nós que servimos a Ele, nós o conhecemos ou sentimos. Mas as pessoas que te vê, que falam com você, não te conhecem. Mas Ele sabe que você serve um Deus que é desconhecido para Ele. Mas um dia Deus pode achar graça de você falar da sua graça, do seu amor para aquela pessoa. Então, proclame o nome do Senhor Jesus. O Deus desconhecido para muitos. E muitos vão ser igual a você, servindo ao Deus conhecido. Essa mensagem, que Deus abençoe, meu irmão. Jesus está vivo e reina. E Ele está no nosso entendimento. Que Deus abençoe a todos. Todos fiquem em santa paz de Deus.